O seminário teve início com oração. Mães e pais de santos saudaram os convidados, pediram proteção para os trabalhos e sabedoria para conduzir as discussões sobre a diversidade sexual e o combate à homofobia. Em seguida, uma dinâmica em grupo levou os convidados à reflexão sobre os espaços comuns entre as cidadãs e os cidadãos e também sobre a complexidade em se conviver num mundo diverso e com muito preconceito. O próprio tema, né, do seminário de hoje, quando se fala em travestilidade, a gente tem que falar que são diferenças e sobre o respeito, não? E como se colocar no lugar do outro. E como a gente ouviu a Simone e a Carol falando, é muito difícil ser travesti, não? Então a maneira da gente tentar experimentar o que é ser o outro, né, é uma coisa simbólica, uma experiência simbólica do que é se colocar no lugar do outro. Serviria para como ser negro, não? Como ser macumbeiro, como a gente brinca, não? Então todas essas diferenças que causam e geram discriminação e preconceito precisam ser experimentadas. E foi uma maneira assim singela que eu encontrei para todo mundo experimentar um pouco e a gente ter a experiência concreta, porque você só falar às vezes a pessoa não sente na carne, é como fazer sentir na carne para ver como é que é. Sim, ainda existe preconceito, bem menos. Já existiu há uns anos, uns 5 anos atrás, muito mais. Hoje não, mas existe ainda. Em todos os lugares, eu acredito, viu? Na sociedade como um todo, a sociedade ela é preconceituosa, ela tem esse repúdio ainda contra o homossexual, contra a travesti. É como as pessoas falam, o gay ele passa batido, a travesti ele não tem como se esconder. A identidade da travesti é mais aflorada. Então não há como a gente fugir de uma realidade. O preconceito existe sim, e bastante. Os relatos e as discussões sobre o preconceito integraram o terceiro seminário, o Axé do Ilê, discutindo a diversidade sexual, que foi realizado pela Associação Cultural Rainha das Águas Doces. Assim que eu dei a minha obrigação de 7 anos, começaram a chegar filhos de santo. E todos que chegaram são homossexuais. Eu tinha alguns questionamentos, algumas coisas assim que eu nunca tinha me aprofundado muito no assunto. E eu comecei a sentir a necessidade de aprender, até para poder cuidar deles. Porque assim, eu não penso que ser mãe de santo é ficar atrás de uma mesa jogando búzios. Eu acho que vai muito além disso, né? E esse muito além é participar da vida do filho, dentro do terreiro e fora dela também. Então, aí começou, o primeiro momento eu fui participar da comissão da parada do orgulho LGBT aqui de Campinas. Só que aí eu comecei a perceber que a parada do orgulho LGBT, no dia da parada ela vira parada gay. E a minha filha, que era lésbica, ela acabava sendo engolida no dia da parada. E aí eu comecei a fazer o seminário voltado para as mulheres lésbicas, que foi o primeiro e o segundo seminário. Então a gente ia buscar pessoas da área da saúde para estar fazendo a discussão, né? Porque eu achei que faltava no mês da diversidade, eu achei que faltava a discussão das mulheres lésbicas. E só que aí o público que começou a vir, as pessoas começaram a perguntar por que eu estava falando só de mulher lésbica. E aí por isso que esse ano, aproveitando a campanha, né, do programa estadual, né, de DST-AIDS, aí que está falando das travestis, a gente resolveu trazer esse tema. E a ideia, assim, é cada ano trazer um tema, trazer uma discussão, mas sempre voltado para o movimento LGBT. Né? E aí, fazendo dessa maneira, a gente está trabalhando a diversidade sexual dentro dos terreiros. Né? Além de discutir propostas, o evento também resgatou o trabalho político realizado pela Prefeitura de Campinas para as travestis. Na área da saúde, os participantes do seminário conheceram o plano de enfrentamento e as ações de prevenção às DST-AIDS, além das experiências do Ambulatório de Travestis e Transsexuais do Programa Estadual de Doenças Sexualmente Transmissíveis. Então, considerando as várias complicações que a gente tem com silicone industrial, a gente desaconselha o uso de silicone industrial. Espera a ação do hormônio, procura um serviço de saúde, peça orientações, mas assim, as complicações com silicone industrial
são quase irreversíveis. A gente nunca vai saber quando aquele silicone vai ter uma reação ruim ou não. Apesar de vocês verem muita gente bonita com o silicone, mais cedo ou mais tarde vai ter algum tipo de complicação. Eu não ouso dizer isso porque isso é muito pesado, né? É temporária, se a gente considerar que algumas pessoas vivem só o temporário, né? Seria eu julgar, mas a gente poderia dizer que depois tem complicações que podem trazer uma tristeza não esperada. Já o protocolo cultural do seminário O Axé do Ilê foi marcado pelo lançamento da cartilha Aqui a Diversidade é Respeitada, elaborada especialmente à comunidade de terreiros. Na verdade, o material ele surgiu de uma necessidade a partir da chegada do primeiro filho de santo homossexual da casa. Então, minha mãe ela teve o cuidado de tentar entender o que era essa diversidade, porque nós temos atendimento que a comunidade de terreiro ela vai muito além do contato, do apoio espiritual. Então, que as questões sociais que são trazidas no terreiro, é necessário que seja debatido isso. Então, ela, a partir desse momento, ela começou a se inserir, a nossa casa, dentro do movimento LGBT, fazendo essa discussão, né, LGBT e religiosidade, e aí surgiu a necessidade de fazer um material específico para a comunidade de terreiro para falar sobre a diversidade sexual.